E eu consigo perceber que nessa noite o Espírito Santo, ele está falando sobre posicionamento. Posicionamento. Posicionamento fala sobre muitas coisas. Posicionamento, ele abrange muito no contexto da sua vida. E eu quero falar aqui sobre um personagem bíblico, um cara queridão, eu mesmo, quando fazem aquelas perguntas, né? Pastor, se você fosse agora lá no céu, com quem que você gostaria de falar? Eu sempre digo, eu quero falar com Davi, porque Davi, ele foi o único homem, que a Bíblia diz que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Um homem que carregou dentro de si um coração segundo o coração do próprio Deus. Então eu tenho muito para aprender com esse cara. Só que o sábio, tem o inteligente, tem o sábio é um nível mais elevado. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele observa o erro alheio e ele aprende as lições. Então nós temos algumas lições para aprender hoje, principalmente com os erros do Davi. Amém, queridos? É uma palavra que tem muito a ver com a nossa realidade como cristãos. Tudo que eu vou falar aqui, você vai se identificar. Tudo que eu vou falar aqui, muitos de vocês estão vivendo isso nesse exato momento. Nesse exato momento. E o Senhor vai nos trazer hoje uma palavra para que possamos corrigir algumas ações em nossas vidas e possamos então, alcançar níveis mais altos no Senhor. Amém? Vamos ler 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Nós temos aqui um passo a passo de como cair, como se desconectar da presença. Agora, eu não estou falando isso, obviamente, para você seguir os passos. Pelo contrário, você vai identificar os erros cometidos e você não vai fazer igual. Você vai fazer diferente. Amém? Queridos, olha só. O primeiro ponto que a gente aprende aqui nesse texto, o primeiro passo, que leva alguém a cair, a se desconectar da presença de Deus, é a falta de posicionamento. Olha só, versículo 1, vamos acompanhar juntos. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi era rei, então aqui nós temos uma informação. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em casa. Veja bem, contextualizando, Chegou ali o tempo em que os reis geralmente saíam para guerrear, ok? Se você olha todo o cenário bíblico, ser rei não implicava apenas em ter ali as mordomias, de uma vida real, mas o rei, ele também tinha algumas tarefas, algumas obrigações. Uma delas era guerrear. Então, os exércitos saíam, iam para a guerra, mas o rei tinha que estar lá, até para dar um apoio, para a galera ficar, opa, o rei está aqui. A gente tem que ganhar esse negócio aqui, porque senão esse rolê vai ficar feio. Então o rei dava uma moral para a galera. Os reis iam, participavam. Lá em Gênesis nós temos um relato de uma guerra chamada Guerra dos 9 Reis. Eram 9 reis guerreando, 9 reis batalhando, porque guerrear estava dentro dos atributos de um rei. Fazia parte ir para a guerra. E a Bíblia diz que chegou o tempo onde os reis saem à guerra. Geralmente ali primavera, outono, primavera, quando é mais fresquinho, era nesse tempo que o pessoal gostava de guerrear, para não ficar transpirando muito, E aí a gente tem o autor desse livro, o profeta Samuel, e ele fez questão de caguetar o Davi, dedurou mesmo,
X9O. Porque ele falou assim, ó, os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, olha só o que o autor fez questão de relatar. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Os reis não foram para a guerra? Onde que era para Davi estar? Na guerra. Mas o bonitão ficou em Jerusalém, tranquilão. E aí ele se levanta, numa tarde, morgadão, né? E ele vai para a sacada lá do palácio, e quando ele dá uma olhada, tem uma mulher lá tomando banho, uma mulher bonita. Aí ele ficou todo empolgadão. Mas quem conhece um pouco da história, sabe que essa mulher aí, Betseba ou Batseba, depende da sua tradução, ela não estava na pista, né? Ela era casada, tinha marido, Urias. E aí, para quem conhece a história, sabe que Davi mandou chamar essa mulher, logo ela atendeu, porque era o rei, né? E aí, Davi, para ficar com essa mulher, ele planejou a morte do marido dela, Urias, colocou ele na linha de frente num determinado combate, ele foi o primeiro a morrer, tudo de propósito, porque ele queria eliminar o cara do caminho para poder curtir a vida com a moça que ele viu tomando banho. Por que ele viu essa moça tomando banho? Porque ele não estava na guerra, que era o lugar para ele estar. Era para ele estar na guerra, mas ele não estava posicionado no lugar que Deus queria que ele estivesse. O mesmo ocorre com você, querido, comigo. Nós precisamos manter uma constância na nossa vida com Deus. Precisamos estar posicionados no Senhor. Precisamos estar com a nossa vida realmente entregue todos os dias buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, buscando um compromisso, uma intimidade maior com Deus. Não é algo que você vem aqui no culto, o pastor Dan faz uma oração e pronto, agora você está cheio do Espírito Santo. Não. Isso tem a ver com a sua busca, tem a ver com o seu posicionamento diário. Diariamente você decide estar posicionado em Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que cabe a você. Se posicionar e viver uma vida de comunhão com Deus, é você quem corre atrás disso. É você que busca isso. E muita gente não entende isso. E não se posiciona no Senhor. Aí vem dizer, pastor, a minha vida não vai para frente, é só BO, desgraça atrás de desgraça. Você não está posicionado, cara. Não estou dizendo que quem está em Cristo, quem está posicionado não tem lutas. Claro que tem. Até porque para vencer tem que lutar. Só que o cara que não está em Cristo é diferente. A luta vem, mas ele fica perdido. Não sabe como lutar, não sabe como reagir, não consegue administrar a situação. E muitas das vezes ele é sucumbido, ele é derrotado, ele é derrubado. É jogado lá para o fundo do poço. Não pense você que isso é só para quem é mais experiente, tem mais idade. Não, eu recebo muitos jovens com 17, 18 anos que estão com a vida destruída, porque não soube se posicionar no Senhor. E quando você não está posicionado, cara, o diabo encontra brecha para colocar as Betsebas diante dos teus olhos. Quando você não está no lugar que você precisa estar, o diabo coloca as tentações e os seus olhinhos brilham e você não consegue resistir. E é quando você cai, por falta de posicionamento. Tem um texto muito, muito querido, muito lindo, que eu gosto muito. Josué 1, verso 3. Dentro desse contexto de posicionamento. Isso aqui vai quebrar uma ideia, inclusive, que com certeza você pensava a respeito disso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A igreja ensinou os crentes, por muitos e muitos anos, e a galera vive fazendo isso aqui, né? É meu. É meu. Onde eu pisar a planta do pé, aí o cara chega na varoa, mó de, né, despercebida assim, dá aquela pisadinha, é meu. Aí passa um porchão na rua, ele vai lá no pneu, é meu.
Porque ele aprendeu que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, lhe será dado como herança. Ou seja, onde você pisar a plantinha do seu pé, vai ser seu, meu querido. Aí a galera fica lá, dá-lhe pisar. É pisadinha, pá, pisadinha gospel, pá. Mas eu sinto muito, querido, nem todo lugar que você pisar a planta do teu pé te será dado por herança. Ah, que pastor chatão, né? Veio quebrar meu barato aqui. Deixa eu te explicar. Olha só. Aqui, Deus está introduzindo o povo de Israel na terra prometida. E aí Deus assegura, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Só que olha agora, esse todo lugar, ele está dentro de uma demarcação. Então, para tomar posse, para exercer governo e domínio, depende de estar posicionado no lugar certo. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Então perceba, no 3 ele diz sim, que onde você pisar a planta dos pés, você vai ter por herança, desde que esteja dentro do território que Deus preparou para aquele povo. Se aquele povo tentasse sair desse território que Deus demarcou, eles estariam por conta própria. Deus não teria compromisso. Deus deixou claro, aí dentro, onde vocês pisarem, é tudo de vocês, porque eu já tenho dado como herança a vocês. O que tem a ver com a pregação, pastor Dan? É que antes de existir esse mundo físico, que a gente consegue ver, existe o mundo espiritual, e é ele que rege esse mundo físico. É ele que determina os acontecimentos desse mundo físico. E no mundo espiritual, para que você possa viver o governo de Deus, o domínio de Deus, para que você possa viver de fato a glória de Deus, depende que você esteja posicionado no Senhor. Se você estiver fora do Senhor, você estaria vivendo mais ou menos como esse povo, fora da marcação que Deus havia designado. Logo, eles estariam por conta própria. Por isso, de repente, que você só quebra a cara, mano, porque você está fora do lugar que você deveria estar. O teu lugar é a presença. Você foi gerado na presença. O teu lugar é em Deus. Você foi gerado em Deus. Esse é o teu lugar.